Oi, gente! No vídeo de hoje, vamos continuar explicando as letrinhas da sigla. Hoje, na série Desvendando os Gêneros e as Sexualidades, vamos falar da letra G. É dia das gays explicarem um pouquinho das suas vivências. Se tu falas das gays ou os gays, fica à vontade, tudo de boas. Mas há um tempo, gay, bicha, viado é uma forma de querer desqualificar e de ofender alguém. E para uma masculinidade frágil, continua sendo. É estranho pensar que chamar de gay seja ofensa e de hétero seja um elogio. Porém, a sociedade, em sua estrutura, tem um preconceito manifestado pela homofobia, que nada mais é do que a violência contra gays nas mais diversas formas, física, psicológica, moral e etc. Isso começa nas piadinhas, nos comentários. Sim, quando se chama alguém de viado, bicha, é homofobia, caso não seja esse o teu lugar de fala. E se estende até agressões físicas. Vale a pena ressaltar que o Brasil ainda é um dos países que tem o maior índice de assassinatos baseados na sexualidade. É através desse preconceito que praticamente todos os dias há notícias de pais que matam seus filhos, que gostam de lavar louça, ou torturam esses filhos para eles andarem iguais a homens. É nessa última declaração que temos a maior causa de homofobia. O parecer ser gay é uma transgressão à norma heterossexual. Ninguém apanha na rua ou é mal olhado quando está seguindo os padrões da heteronormatividade. A homofobia é praticada com os gays que dão pinta e que fogem a essas regras, como os gays afeminados, que sofrem muito mais preconceito que os padrõezinhos, sofrendo discriminação deles, inclusive. São gays discriminados por gays. Simples assim. Gays praticando afeminofobia. Tem a bicha má e tem a bicha má e preconceituosa. Elas estão por aí. Mas o que é a feminofobia? A feminofobia significa o desprezo manifestado por aquelas pessoas que saem de seus papéis de gênero, ou seja, neste caso, contra os homens afeminados. É a prova definitiva que confirma que os homossexuais não são tão respeitados como se acredita, uma vez que contém uma regra nunca dita, mas interiorizada por muitos. Você pode ser gay, mas sem dar bandeira. Uma regra seguida não só por membros do mundo hétero, mas também por alguns do universo homossexual, que ainda estigmatizam seus companheiros discretos. Mas no mundo gay não existe só preconceito. Vamos mostrar um pouquinho sobre os tipos de gays que existem. As subculturas gays representam grupos que se identificam por algumas características construídas por essas comunidades que existem dentro da comunidade gay. Por exemplo, urso. Os ursos são gays grandes. É uma subcultura da comunidade gay masculina com mais eventos, códigos e identidades específicas. Eles tendem a ter o corpo peludo e barba. Alguns são muito grandes e pesados. Essa subcultura surgiu nos anos 80 em São Francisco, nos Estados Unidos, com uma vertente gay da subcultura motociclista. Lá, eles são os bears. Os ursos são comuns em todas as regiões e eles têm a bandeira própria. Há outras duas subculturas gays que podem ser associadas a essa: chub e otter, as lontras. Um chub é um homem gay mais pesado, porém mais novo, isto é, um homem gay com excesso de peso ou obeso. Os chubs têm sua própria subcultura e comunidades distintas. Existem bares, organizações e eventos sociais que atendem especificamente a essa subcultura, o que permite que os membros da comunidade se socializem. Essa subcultura surgiu nos anos 70 em São Francisco e tem bandeira própria. Já os lontras, que é uma gíria usada na comunidade gay para identificar uns carinhas aí, são aqueles homens magros e esguios, de musculatura definida ou não, normalmente altos, de corpo peludo e barba crescida. É uma gíria comumente usada entre os chamados ursos. Apesar de fazer parte desse grupo, os lontras não se encaixam no perfil de urso por serem magros. E existem também as barbies, que são gays que têm um porte físico musculoso. Para ser uma Barbie, é preciso, acima de tudo, ter um corpo sarado, músculos fortes e um abdômen definido. São essas as características indispensáveis para um homem gay pertencer a essa tribo. Claramente, não podemos limitar um homem gay às específicas características para ser considerado uma Barbie. Mas é claro, há algumas que muitos compartilham. São chegados a roupas de grife,
Gostam de usar roupas apertadas para mostrar o resultado que obtiveram após horas de academia. Têm o costume de tirarem a camisa em festas e boates. Não gostam de deixar pelos no corpo. Os Barbies se amam muito. Os Twinks são quase como os Twinks, bueno, mas são musculosos. Essa subcultura é famosa em toda a costa oeste dos Estados Unidos e na região de Chicago. Durante a pandemia do HIV, nos anos 80, muitos homens gays queriam fugir da magreza excessiva, condição física associada aos soropositivos, e passaram a frequentar as academias de musculação. Essa subcultura gay é conhecida no Brasil como padrãozinho, e eles têm bandeira própria. E tem a POC. No início, o termo POC era utilizado de forma pejorativa dentro da própria comunidade LGBTQIA+, para se referir aos gays mais afeminados, derivado da onomatopeia POC-POC, que seria o barulho feito pelo salto alto. A ideia, no início da década de 2000, era menosprezar os homossexuais mais novos, que não tinham muito dinheiro e com os trejeitos mais afeminados. Um sinônimo seria gay pão com ovo. No entanto, com o tempo passou a ter um novo significado e atualmente não possui a conotação ofensiva de outro tempo. Hoje o termo POC é símbolo de empoderamento e uma maneira carinhosa e humorada de gays se chamarem uns aos outros. Afinal, o xingamento só existe quando uma das partes se sente desrespeitada. A partir do momento que ela fala, sou mesmo, e aí? E utiliza aquela definição com uma visão mais positiva, a palavra negativa perde sua força e até mesmo seu sentido. A POC também é um ato político. Tem o cafuço. As definições do universo gay para cafuço são bem preconceituosas. Cafuço é um neologismo, criado no Brasil dentro da comunidade gay, para adjetivar os homens mais rudes, de baixa renda, que geralmente moram nas periferias das cidades. Eles se vestem com roupas esportivas, de modo simples e largadão. Geralmente trabalham em coisas que não exigem muito estudo. Tem gente que usa o termo para identificar um homem que tem muitos atributos físicos, mas tem um rosto fora do padrão. Porém, é preferível outro significado, que é usado quando o homem é mais rústico, bruto, e essa é a beleza dele. Agora vamos falar de macho, discreto e fora do meio. Que dá força a esse grupo? A toxicidade da macheza também está no universo gay. Daí vem a necessidade de se manter discreto, fresteando o armário. Diversas razões estruturais ainda dificultam que os gays vivam naturalmente sua orientação sexual. A reprovação da família, a dificuldade no trabalho, o preconceito dos amigos, o bullying nas escolas, a representação caricata na TV, enfim, uma série de instrumentos dos quais se vale uma sociedade machista e homofóbica para restringir as possibilidades de vivência mais plena da sexualidade e do desejo. Fazer uma crítica a esse tipo de macho discreto e fora do meio não tem por objetivo de querer tirar todo mundo do armário. Assumir-se é um dos atos políticos mais importantes para uma pessoa gay. Isso facilita a aceitação própria e o respeito dos que estão à sua volta, mas cada um tem um tempo e um processo singular. Essa trajetória de cada subjetividade precisa ser lida em seu contexto e há que se ter tolerância para esse diálogo, pois a culpa geralmente não é da pessoa, mas das estruturas que a oprimem. A divisão de tribos que falamos é uma forma de representatividade, surgindo assim como um leque de identificação. E assim como existem festas específicas para a tribo de rock, existe a festa dos ursos, das Barbies e assim vai. Mas é essencial deixar claro que uma identificação não exclui a outra. Está liberado ser urso e POC ao mesmo tempo, assim como ser Barbie e fora do meio. O importante é ser quem você é e respeitar quem é o outro. Agora vamos falar de din-din. Pinkwashing é um termo usado para designar estratégias e promoções de empresas ou de estados voltados especificamente para o consumo de pessoas LGBTs. Uma derivação desse termo mais conhecida é o Pink Money, ou Magenta Cash, como diria Glória Groove. Essas promoções buscam, de maneira capitalista, fazer com que a comunidade LGBT consuma seu produto. Artistas, marcas de roupas, empresas de viagem, disfarçadas de apoiadores, de amigos das gays, apropriam-se do movimento para gerar lucro, e não se importando ou ajudando efetivamente a causa, como contratando pessoas trans, gays ou lésbicas, ou apoiando causas sociais, com o tema. E não adianta apoiar a sua parada não. Depois da
essas explicações sobre vivências gays, precisamos falar de preconceito, ainda muito presente nos dias de hoje. Então, como entender a LGBTfobia e a homofobia? Compreendemos a LGBTfobia como a discriminação, aversão ou ódio de conteúdo individual ou coletivo baseado na inferioridade de pessoas LGBTQIA+, em relação à heteronormatividade. Esse termo tende a ser menos conhecido, uma vez que homofobia é frequentemente usado como sinônimo. Tecnicamente, o conceito de homofobia se refere apenas à violência direcionada aos homossexuais. No entanto, de forma prática, esse conceito se popularizou como sinônimo das vivências que acometem todos os segmentos LGBTQIA+, os quais podem ser identificados em suas especificidades. Lesbofobia descreve exclusivamente o preconceito e a violência contra mulheres lésbicas. Homofobia discorre exclusivamente sobre o preconceito e a violência contra homens gays. Bifobia expõe a aversão ou a discriminação contra bissexuais. A transfobia denuncia atitudes, segmentos negativos e ou violentos contra pessoas travestis, transexuais e transgêneros. Esse preconceito decorre da rigidez imposta socialmente sobre quem devemos ser e quem devemos amar. Apenas por nós, LGBTQIA+, não nos enquadramos no padrão socialmente referenciado da heteronormatividade, na binariedade, na cisnormatividade. Temos nossos direitos violados de diversas formas. Isso é reflexo de uma sociedade que sustenta a LGBTfobia estrutural, definida como um conjunto de práticas discriminatórias, institucionais, históricas, culturais, por uma sociedade que frequentemente privilegia a cis-heterossexualidade, em detrimento de outras identidades de gênero e orientações sexuais. De maneira sucinta, essa estrutura se refere à naturalização de pensamentos, falas e situações já presentes no cotidiano brasileiro, que promovem direta ou indiretamente a discriminação e o preconceito contra a população LGBTQIA+, tanto na relação entre pessoas, como também na relação entre LGBTQIA+, e instituições. A homofobia no ambiente escolar se revela como um caso pontual, devendo, portanto, se tratar com mais zelo e com mais atenção por parte da comunidade escolar como um todo. Falar sobre diversidade sexual numa sociedade impostamente demarcada pela heteronormatividade é, sem dúvida, um grande desafio, em virtude do silêncio gerado pelos próprios educadores em não se saber lidar com uma situação. O que se cultiva são apenas as lacunas deixadas em branco, fazendo com que perspectiva alguma seja implantada em prol de uma mudança rápida e necessária. Estudantes lésbicas, gays, transgêneros e travestis passam a ter as suas vidas marcadas como precárias, desprovidas de inteligibilidade, sem o peso ontológico que confere a uma vida o status de humano. Para Butler, há sujeitos que não são exatamente reconhecidos como sujeitos e há vidas que dificilmente, ou melhor dizendo, nunca, são reconhecidas como vidas. A filósofa explica que esse processo de constituição de uma vida como vivível, ou seja, passível de reconhecimento, e de uma vida não vivível, atravessada pelo signo da precariedade, se dá mediante enquadramentos que atuam para diferenciar as vidas que podemos aprender daquelas que não podemos. Para que uma vida seja vivível, de acordo com Butler, em suas discussões de 2006, 2013 e 2015, as instituições são imprescindíveis. Afinal, quando as instituições falham, algumas vidas ficam ameaçadas de não ser, ou de formas de morte social. Aí está o papel do espaço escolar como promotor de uma saúde educacional voltada à diversidade, como constitutiva da sociedade. Assim, torna-se imprescindível refletir como a escola, enquanto espaço de acolhimento multicultural, produz efeitos sobre a multiplicidade de atores que lhe constitui e como pode criar espaços para a diversidade sexual entre os estudantes na perspectiva do respeito à diferença. Essas questões constituem o cotidiano de qualquer espaço educacional em relação aos estudantes LGBTQIA+. A homofobia pode ser compreendida como uma regulação, um padrão de silenciamento e de apagamento.
geralmente determinados por uma relação de poder que hierarquiza, criminaliza, exclui e mata sexualidades consideradas não normativas, conforme os padrões estipulados pelo sexismo e pela heteronormatividade. De forma geral, quando nos situamos em espaços que são reconhecidos por produzir saberes, como a escola, por exemplo, precisamos atentar para o fato de que os nossos corpos possuem marcas que serão decisivas para a perpetuação de cenas de violência ou para a ressignificação de produção de novas cenas em prol da diminuição ou da extinção de exclusão social e da valorização da diferença. Agora me diz, LGBTfobia é crime? E a resposta é sim. Em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da criminalização da LGBTfobia, equiparando-a ao crime de racismo, previsto na Lei nº 7.716/89, até que o Congresso Nacional desenvolva uma legislação específica para a LGBTfobia. Apesar de constar o termo homofobia na legislação, ela se refere à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, contemplando todos os segmentos da comunidade LGBTQIA+, e há caminhos formais para fazer denúncias de práticas LGBTfóbicas. Na página da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, são indicadas ferramentas jurídicas em nível estadual para combater a homofobia. Gostou do nosso conteúdo de hoje? Ficou com alguma dúvida? Se sim, deixa nos comentários, tentamos responder para vocês. Hoje vou deixar 3 dicas de leitura para vocês. A primeira se chama Esse Livro é Gay, e hétero, e bi, e trans, de James Dawson. O segundo se chama Homofobia, de Daniel Burillo. E o último se chama Devassos no Paraíso, a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade, de João Silvério Trevisan.